O que será que um livro infantil, bem antigo, pode nos contar sobre a visão de um país? Bom, vamos mergulhar um pouco nesse documento histórico, Nosso Brasil, e deixar que as próprias páginas dele contem a sua história. Logo de cara, na primeira página, já tem um detalhe que chama a atenção. Ali no cantinho, a gente vê quem foi que digitalizou esta cópia. E esse pequeno crédito, olha, ele já é a primeira grande pista sobre todo o contexto por trás desta obra. Essa primeira página, então, já nos dá duas peças-chave para começar a montar esse quebra-cabeça. Quem é o autor e o que significa aquele símbolo que está bem destacado na capa. Então, a primeira pergunta: quem foi Plínio Salgado? Curiosamente, o próprio livro já responde isso logo no prefácio. Ele não é apresentado só como um escritor, não, mas como o líder de um movimento político bem importante. A citação é exatamente essa. Perceba como o texto já estabelece de cara a autoridade política do Salgado. Isso já é um sinal bem claro de que este livro não se propõe a ser neutro. Ele tem uma perspectiva, uma intenção muito bem definida. E agora, vamos voltar para aquele símbolo na capa. Essa letra grega, o sigma, era o emblema da ação integralista brasileira. Então, quando a gente junta o autor ao símbolo, a filiação política do livro fica mais do que clara, né? Ok, então o contexto está claro. Mas e o livro em si? Para quem ele era? O que ele queria ensinar? Para saber isso, a gente precisa olhar o conteúdo. A pergunta é bem direta e, mais uma vez, a resposta está dentro do próprio livro, sem rodeios. Tá aí, sem nenhuma ambiguidade. Conversa com os pequenos brasileiros. O livro foi feito para crianças. Foi projetado, mesmo, como uma ferramenta para formar a mentalidade da juventude daquela época. E as ilustrações vêm para reforçar essa intenção. A gente vê essa figura de um adulto ensinando duas crianças, uma cena bem didática, quase paternal. A mensagem é óbvia. O objetivo é moldar a visão de mundo das novas gerações. Certo, então o livro quer moldar mentes jovens. Mas como? Que tipo de valores, que tipo de heróis ele apresenta para essas crianças? O sumário do livro é muito revelador. Ele vai construindo os pilares da sociedade que o livro idealiza. A gente nota um foco gigantesco na tradição e no sacrifício, e também na exaltação de algumas figuras-chave, desde os desbravadores, como os bandeirantes, até os trabalhadores, tanto do campo quanto da cidade. E tem um tema que se destaca, que é quase o coração do livro, o sacrifício pela pátria. Isso é muito mais que um capítulo, é um valor fundamental que o livro quer incutir. A pátria é colocada como algo maior, algo pelo qual o sacrifício pessoal se torna um ato nobre. O livro faz uma coisa interessante. Ele cria uma linha contínua de heroísmo nacional. Ele conecta diretamente os exploradores do passado, os bandeirantes, com os operários da indústria moderna. A mensagem é que ambos são, à sua maneira, construtores essenciais da nação. O ponto crucial aqui é o seguinte: não se trata de uma história neutra do Brasil. É uma narrativa que seleciona, que celebra arquétipos muito específicos, o desbravador, o trabalhador, o herói, para construir uma identidade nacional muito particular. Então vamos juntar todas essas peças agora para entender qual é a versão final do nosso Brasil que este livro aqui está apresentando. No final, o que se revela é um verdadeiro projeto de nação. O livro basicamente define o que significa ser brasileiro com base em pilares bem claros: a tradição, o trabalho, o heroísmo e, acima de tudo, o sacrifício. Portanto, Nosso Brasil é muito mais do que um simples livro de histórias. Ele é um artefato ideológico, uma cartilha projetada para ensinar às crianças não apenas fatos sobre o Brasil, mas principalmente como pensar e sentir o país. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Fica a pergunta: como a história de uma nação é contada para suas crianças e, talvez mais importante, quem é que tem o poder de escrever essa história?